Novo Milênio. Informação com seriedade. Foi editado em maio de 1995 e vem mantendo a mesma postura. Nosso lema é levar aos leitores e internautas informações de saúde, educação em família, segurança, autoajuda, mensagens espirituais e ensinamentos transmitidos pela espiritualidade. Novo Milênio. Olá, internauta! Seja bem-vindo à nova edição do jornal Novo Milênio. Com o apoio da TV Arte Multicultural, você agora acompanha o jornal Novo Milênio pela internet. Confira nessa edição os principais eventos e as novidades que aconteceram no templo Iansã e Cacique Tupinambá. O templo Iansã e Cacique Tupinambá é dirigido por Maria Nazaré Dória. Conhecedora dos benefícios que as ervas oferecem aos doentes da matéria e do espírito, ela se trata à base de ervas e cuida de seus familiares e de quem procura em busca de suas receitas naturais. Com 14 livros publicados e reeditados, Maria Nazaré vem ajudando na divulgação do trabalho da espiritualidade, de forma simples e verdadeira. Sua trajetória de trabalho é reconhecida e respeitada por todos. Além dos cuidados espirituais, direcionados às dezenas de pessoas que trabalham no templo, a dirigente também interage com outras comunidades, levando ajuda e compartilhando sua experiência. Olá, meus amigos internautas, com muita alegria estamos aqui para passar uma grande novidade a vocês. Aqueles que já conhecem o nosso jornal Novo Milênio e centenas de internautas que estão procurando onde anda o jornal Novo Milênio. Estamos aqui para dar uma boa notícia. O jornal Novo Milênio, neste ano de 2012, está chegando remoçado, renovado, com tudo que verdadeiramente vocês precisam e merecem receber. Nosso jornal, que existe há 20 anos, já há 20 anos circulando, levando matérias a respeito de saúde, educação, direito, culinária e o nosso lado espiritual. Gotas de conhecimento, mensagens espirituais de nossos mestres trabalhadores e de todas as informações atualizadas que nós buscamos sempre acompanhando a verdade, porque tudo que nós publicamos, procuramos nos certificar da verdade. Tudo que tem fundamento é necessário que seja assim apresentado e que vocês possam ter confiança, saber o que está acolhendo, acompanhando e vendo. Então, nosso jornal vai deixar de estar escrito apenas no papel, mas é exclusividade da TV Arte Multicultural. Simples, www.tvartemulticultural.com.br. Estou ao lado de Nazaré Dória, a convite dela. Estarei abordando assuntos jurídicos de interesse relevante da sociedade, de interesse relevante para o social, e me coloco à disposição. E serão temas bastante interessantes. Eu sei que na seara jurídica a maioria das pessoas não tem interesse, mas a área jurídica está presente na vida de todos. E nós faremos a colocação em linguagem coloquial, de forma amena, para que todos possam entender com facilidade, e tenho certeza que vocês irão gostar. Obrigado a todos. Eu quero dizer a todos que eu estou imensamente feliz e honrado em estar ladeando essa mulher maravilhosa e na companhia de um amigo tão querido. Uma madrinha me apresentou, sou capitão da Polícia Militar, 30 anos de Polícia Militar, 41 anos de mediunidade dentro da Umbanda. Mas em 2003, depois de ler essa obra maravilhosa da espiritualidade, eu recebi como um chamado. Achei que eu tinha finalmente encontrado o lugar certo para frequentar. E a partir de 2003 até hoje eu pertenço ao corpo mediúnico
do templo dirigido pela senhora Maria Nazaré Doria, ou Mãe Nazaré, como carinhosamente todos nós a chamamos. Em 2005, a madrinha, a minha orientadora espiritual, me convidou para colaborar com ela no jornal Novo Milênio, o jornal editado pelo nosso templo. Eu passei a colaborar com ela com alguns artigos, ajudando-a na revisão do jornal, e assim foram vários e vários anos, até que nós vimos que era necessário modernizar. Então estamos saindo da folha de papel e estamos indo para a internet. Eu posso garantir que a qualidade do trabalho continuará a mesma, sem dúvida nenhuma, porque o empenho, a dedicação da senhora Nazaré Doria é imenso. Ela é uma mulher extremamente compenetrada nas coisas da religião. O objetivo de escrever no jornal Novo Milênio é fazer com que as pessoas que possam ler as histórias infantis possam se conscientizar da educação que deve ser dada a seus filhos, de ensinar a moral cristã, para que eles possam chegar melhores às escolas e poder aprender melhor tudo que lá se pode ensinar. Hoje em dia está muito difícil trabalhar com crianças em escola por conta do desregramento, da indisciplina, da falta de opção dos pais em ficar com os filhos, passar para eles seus valores, a sua conduta cristã, seja ela qual for. Quando nós temos educandos bem melhores, formados através da religiosidade, eles aproveitarão melhor o conteúdo acadêmico de um banco escolar. É esse o meu objetivo em escrever para o jornal, mostrar a esses pais o quanto a família é importante na vida de uma criança, o quanto ela precisa de pais e mães presentes, vivos presentes, porque tem muitos pais vivos que são ausentes nas famílias e na vida de uma criança. Numa cidade tão numerosa como São Paulo, a segurança é fundamental. E atualmente contamos com as polícias Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Militar, Civis, Tecnocientífica e as Guardas Civis Metropolitanas. Mas qual o papel de cada uma dessas polícias? E como está a segurança de nossa sociedade? E o que você, cidadão, deve saber sobre segurança e como pode ajudar a polícia no combate à violência? Para responder a essas e muitas outras perguntas, o jornal Novo Milênio convida o Coronel Ricardo. A segurança pública, hoje, é uma das maiores preocupações do povo brasileiro. Nós estamos enfrentando um momento de grande ascensão do crime em todas as modalidades, em todos os tipos penais. Nós estamos percebendo aumento de roubos, de latrocínios, que é aquela morte em decorrência do roubo, furto de veículos, roubo de veículos. E só para os nossos telespectadores perceberem, roubo é quando há violência ou grave ameaça para se pegar o bem. E o roubo e o furto é justamente quando acontece as coisas de uma maneira que nós não vemos, é subtraído da nossa presença. E infelizmente o governo não está com a legislação atualizada para que a segurança pública seja uma ferramenta da manutenção da ordem pública. Nós temos problemas estruturais. A Constituição Federal é de 1988. Isso quer dizer que já se passou muito tempo e não houve a regulamentação do artigo 144 da Constituição, que prevê que nós precisávamos ter uma lei complementar. Isso está inserido, está incerto no parágrafo 7º do artigo 144, e que teria que ter uma legislação para dar a atribuição e a competência de todas as polícias que atuam no território nacional. Nós temos a Polícia Federal, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, nós temos a Polícia Ferroviária Federal, nós temos as polícias militares, nós temos as polícias civis, as polícias técnico-científicas e as guardas civis metropolitanas. Todas trabalhando no mesmo filão,
sendo que não existe uma distribuição regulamentada de qual é a atuação de cada um. E isso faz com que exerça um conflito positivo de competência. O que é isso? O conflito positivo é todos querem fazer aquilo que aparece na imprensa. E ninguém quer fazer aquilo que é ônus. E o exemplo que eu sempre dou, numa favela, onde tem uma preservação de um cadáver, qual é a polícia que vai fazer essa preservação de local de crime? Se fosse uma coisa para aparecer na Rede Globo, em horário nobre, uma prisão de um juiz ou de um político, em qualquer horário do dia, todas as polícias estariam à disposição para cumprir esse mandado. Agora, infelizmente, quando se trata de um serviço, aí já fica mais difícil, já é mais complexo, porque nenhuma das entidades, das instituições policiais querem fazer esse serviço. Então nós precisamos caminhar muito. Na polícia hoje, a polícia dos Estados Unidos, ela tem mais de 13 mil instituições divididas em polícias federal, estadual e dos condados, que são as polícias municipais. E todas elas agem de forma a que não existe essa competência negativa, simplesmente só as competências positivas, porque todos sabem o que fazer, até quando fazer, onde fazer e aonde passa de uma polícia para outra. Então essa é uma evolução que nós precisamos trabalhar junto ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, para que exista por parte dos parlamentares, que são eles que modificam, eles que criam as leis, para que essa lei complementar seja o mais rápido possível promulgada e para que nós tenhamos um aparato de segurança pública, tanto federal como estadual, ele possa atuar. Outro fator preponderante que a sociedade precisa começar a pensar é no poder de polícia para as guardas municipais. Hoje nós temos muitos profissionais trabalhando, profissionais de segurança que simplesmente tomam conta de próprios, de edifícios, de locais que são administrados pela própria prefeitura. Isso é muito difícil porque nós estamos perdendo uma mão de obra especializada que poderia ser usada na segurança pública. Eles até trabalham em segurança pública numa brecha que existe na lei, que é qualquer um do povo pode, e o policial deve prender quem está em flagrante delito. Eles estão andando pelas ruas e quando percebem uma situação de flagrância, eles vão lá e prendem, como qualquer um de nós, do povo, poderia fazer isso. Então é muito pouco, porque na hora do perigo, lembre-se você, numa situação de emergência, numa situação em que você precisa de segurança, você não vai olhar a cor da farda, se ela é amarela, se ela é azul, se ela é verde, se ela é marinho, não interessa, é que é segurança, a segurança é necessária, a segurança é primordial, é uma garantia que o Estado dá para nós, que constitucionalmente falando nós temos o direito. Então a segurança pública precisa caminhar muito. Nós estamos até preparados hoje tecnicamente para se fazer a segurança pública, porque foi feito em vários investimentos na área de inteligência, na área de software, na área de convênios com polícias do mundo todo, mas ainda carecemos. E aí vem um recado do Coronel Ricardo para os governantes. Paguem melhor os seus policiais. Paguem melhor a atividade essencial da sociedade, porque com esse homem bem remunerado, com esse homem motivado, nós teremos uma segurança pública muito melhor e vai fazer com que a sociedade fique mais tranquila. E a sociedade mais tranquila, ela vai conseguir produzir mais, sem o estresse, sem aquelas preocupações, porque hoje, segurança pública é a maior preocupação do brasileiro. O jornal Novo Milênio foi às ruas mais movimentadas de São Paulo para ouvir aqueles que mais precisam da ajuda da polícia, a população. O que é segurança pública? Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Essa foi realmente uma atualização, uma modernização que a Constituição de 88 trouxe. Porque antes de 88, a definição era dever do Estado, ponto. Quando ela trouxe a vírgula, direito e responsabilidade de todos, é para que todos nós, toda a sociedade, participasse da segurança pública como um todo. Eu tenho uma dúvida.
o que é o policiamento comunitário. O policiamento comunitário, ele foi introduzido pela Constituição de 88. Como nós estávamos dizendo, quando o Estado inovou e colocou como direito e responsabilidade de todos aquele dever do Estado, nós constituímos o patrão da polícia, a população. A população que merece toda a atenção, merece todo o respeito, merece toda a atuação de todo o aparato de segurança pública. Isso gerou-se o nome de polícia comunitária. Algumas polícias do Norte e Nordeste, Polícia Cidadã, no Rio de Janeiro, as UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, o nome muda, mas o objetivo é um só. É fazer com que a polícia trabalhe para a comunidade. Ela ouça a comunidade, porque é muito difícil trabalhar sem ouvir a comunidade. Se fazia muito, se quebrava muito a cabeça antes de se ouvir a comunidade. Hoje não. Hoje nós procuramos de todas as maneiras saber das dificuldades da própria população para investirmos, para colocarmos o policiamento aonde realmente é necessário. E quem sabe aonde é necessário é você que está nos assistindo. É você que pode, de uma maneira ou de outra, ajudar a polícia, potencializando os olhos da polícia. A polícia muitas vezes não tem tantos olhos assim, mas quando você ajuda, quando você denuncia, você tem a certeza que aí sim a polícia vai atuar do jeito que você, que é o patrão da polícia, quer. Aqui no meu bairro eu vejo o pessoal comentando e eu gostaria de saber o que são os conselhos comunitários de segurança, o CONSEG. Os CONSEGs, essa é uma pergunta muito oportuna, porque já foi introduzido aqui no estado de São Paulo no governo do Franco Montoro em 1986. No início de 86, as primeiras iniciativas foram no finalzinho de 85, mas até hoje muita gente nos pergunta os que são os conselhos comunitários de segurança. Esses conselhos são onde as pessoas da própria comunidade se reúnem com o capitão comandante da companhia, com o delegado titular da respectiva área e um presidente eleito pela comunidade que coordenam todas as atividades de segurança pública na área daquela companhia de polícia que é igual à área do distrito policial. São pessoas que se reúnem com o objetivo de levar informações para a polícia, tanto civil quanto militar, e depois, agregando a esta reunião, as prefeituras começaram a mandar representantes de subprefeituras, os órgãos de iluminação, como a Eletropaulo, começaram a mandar os seus representantes, as subprefeituras participam, os órgãos de trânsito, como o CET, participam, ou seja, virou um grande fórum dentro de cada bairro, dentro de cada área de distrito policial, que é a mesma área da companhia de polícia, para se discutir as coisas de segurança pública e as coisas que afligem a comunidade em geral. Quem pode participar e como participar do CONSEG? Uma pergunta oportuna e fazer com que a população participe. Lembre-se daquele conceito de segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando nós colocamos que é direito e responsabilidade de todos, isso quer dizer que todos nós podemos participar do Conselho Comunitário de Segurança. E como fazer isso? No site da Secretaria de Segurança Pública, ele tem todos os endereços de todos os Conselhos Comunitários de Segurança, a data em que se reúne, o horário que se reúne, para que as pessoas participem. É fundamental hoje, para a formação de uma política de segurança pública, a participação da própria comunidade. A informação, muitas vezes um pleito de uma rua ou o que está acontecendo em alguma localidade, ela é fundamental para se montar a estratégia, para se montar o planejamento de segurança pública. Eu concito, eu oriento, eu incentivo, participem. Isso vai fazer com que a segurança do seu bairro, da sua rua, melhore muito. Nós precisamos do cidadão, nós precisamos das pessoas participando da segurança pública. E o fórum e o local mais apropriado são esses conselhos comunitários de segurança que se reúnem ou no quartel da polícia, ou no próprio distrito policial, ou em alguma igreja, um local onde possa abrigar as pessoas do próprio bairro. Procure saber. E no site da Secretaria de Segurança Pública vocês encontram os locais e os horários. Participe. Eu insisto, participe porque é fundamental para a sua segurança. Qual a diferença
diferença do 190 e do 181? Essa é uma pergunta muito interessante que a gente vê, a gente acaba andando pela rua e vendo nos ônibus. Diz que denúncia 181. O 190 nós sempre incentivamos que as pessoas deem. Então, a diferença básica. Se um crime, se um delito está acontecendo neste exato momento e nós tomamos conhecimento desse delito, nós vimos, ou por ouvir dizer, ou constatamos, pegue o telefone, ligue para 190. Centro de Operações da Polícia Militar. Esse é o telefone da emergência, quando o fato está acontecendo. E aí vai ser cadastrada uma ocorrência e uma viatura policial imediatamente vai ser direcionada para o local onde está indicado. Como a dedicação é imediata, como a viatura vai ser deslocada, orientem seus filhos, não passem trotes, evitem que uma viatura ande desnecessariamente. Quantas vezes nós deixamos de atender uma ocorrência onde tem risco de vida por causa de uma chamada, de um trote, de uma brincadeira de uma criança ou de um próprio adulto que vai fazer deslocar. Isso acontece também com o Corpo de Bombeiros. Quantas pessoas gostam de ver o caminhão de bombeiros passar em frente de casa e chamam o Corpo de Bombeiro? Infelizmente ainda acontece. Então, por favor, usem esse telefone emergencial, tanto 190, que é da Polícia Militar, como 193, que é do Corpo de Bombeiros, para a emergência e não para a brincadeira. Além de tipificar, é um crime tipificado no Código Penal, pode fazer com que vidas humanas não sejam salvas por causa de uma atitude irresponsável de quem dá trote. Já o 181 é o Disque Denúncia. Todas as ruas, todos os locais podem acontecer pequenos delitos, coisas estranhas, coisas suspeitas. Aí nós ligamos para esse número, 181, que ele é administrado não pelo Estado, mas por uma instituição particular, uma fundação, Fundação São Paulo contra a Violência, e esse vai coletar dados e vai fazer um informe, tanto para a Polícia Civil como para a Polícia Militar, para ser investigado. Então a grande diferença, o 190 é emergência, o fato que está acontecendo, e o 181 é para municiar a polícia de informações. E lembre, esses dados são preservados, esses dados estarão sempre em sigilo profissional. Qual a diferença entre o inquérito policial e o processo criminal? É uma pergunta que todos fazem, porque existe uma confusão muito grande. O inquérito policial, ela é uma peça administrativa que são feitos para apurar crimes. Os crimes de natureza comum são investigados pela Polícia Civil. Os de natureza militar são investigados pela Polícia Militar. Inquérito, levantar dados, ele não tem o que nós chamamos no direito do contraditório. Eu vou investigar, eu vou ver o que está acontecendo, levantar todas as provas, levantar tudo o que aconteceu. Esse inquérito, feito ou na Polícia Civil ou na Polícia Militar, de acordo com o tipo penal, vai ser remetido a um juiz, que imediatamente vai pedir para o Ministério Público abrir o inquérito para ver o inquérito. Lá ele pode tomar duas decisões. Primeiro, instaurar o instaurar o processo, ou mandar arquivar. O juiz pode, de duas maneiras, aceitar ou não o pedido do Ministério Público. Mas, basicamente, o inquérito é para investigar o que está acontecendo e o processo é para apurar todos esses fatos. Aí entra o contraditório, entra a acusação, entra a defesa. Mas o importante de saber, o inquérito é feito ou na delegacia ou no quartel de polícia e o processo sempre ao nível judiciário. A Polícia Militar faz que tipo de policiamento? A Polícia Militar, ela é responsável pelo policiamento preventivo, ostensivo, fardado. Isso quer dizer que hoje a Polícia Militar, ela ocupa territorialmente todo o estado de São Paulo através dos batalhões, através das companhias de polícia. Para os nossos telespectadores poderem imaginar, digamos que um batalhão ele é composto de 15 a 20 bairros. Isso é dividido em fatias
de acordo com o índice criminal, de acordo com fatores geográficos, para colocar uma determinada companhia. Digamos que uma companhia, que um capitão, que é a mesma área daquele distrito policial, que faz parte daquele CONSEG que nós já respondemos, ele faz o policiamento preventivo naquele local. Viaturas são colocadas em pontos estratégicos para dar segurança. São colocados em pontos estratégicos para resolver, tentar minimizar os crimes que venham a acontecer. Então a Polícia Militar faz esse policiamento de visibilidade e de repressão imediata ao crime. E a Polícia Civil? A Polícia Civil, ela é responsável pela elaboração do inquérito policial, para averiguar o que aconteceu. E também fazer a investigação dos crimes. Instaura-se o boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência ele vai ser transformado no inquérito, aí uma equipe de investigadores vai trabalhar, vai pesquisar, vai a fundo para realmente descobrir quem foi o autor, quais foram as circunstâncias que levaram ao crime. Então a Polícia Civil é uma polícia investigatória e cartorária. Ela é um braço da justiça para apuração dos delitos penais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui pelo jornal Novo Milênio. E esse nome é muito interessante e pode ser usado para explanar o que a segurança pública pode fazer na vida de cada um. Nós esperamos que nesse milênio, que já começou há alguns anos atrás, nós já estamos 12 anos no novo milênio. Paz, segurança, tranquilidade, é isso que a população precisa. E a segurança pública pode ser um instrumento, desde que bem orientada, tendo seus policiais bem remunerados, seus policiais motivados. E a sociedade precisa disso. A sociedade precisa, hoje, que tenham esse aparato, porque nós precisamos progredir. Nós estamos caminhando para nesse novo milênio ser um país de primeiro mundo. Nós estamos aumentando a renda per capita, nós estamos diminuindo as desigualdades sociais, nós estamos chegando, a classe média está evoluindo gradativamente. Grandes pessoas que saíram da camada mais baixa da sociedade hoje atingiram a classe média. Então, o que precisamos? Os governos têm que parar de ser mesquinhos com a segurança pública. Segurança pública não é gasto, é investimento em qualidade de vida, esse investimento para a própria população. Eu digo, é preferível hoje eu investir em polícia, hoje eu investir em educação, porque lá na frente nós vamos diminuir os gastos com polícia. Mas Estado nenhum que nós tenhamos conhecimento conseguiu fazer com que o seu povo evoluísse se não tivesse uma polícia muito bem formada, muito bem motivada. E a população, por favor, reconheçam o seu policial, porque divulgar as coisas ruins qualquer um divulga, mas nós fazemos em média 4, 5, 6 partos dia só no município de São Paulo. Quantas pessoas são presas por dia, quantas pessoas são abordadas por dia? É um serviço de utilidade pública, que infelizmente só aparece o que não presta. O que não presta, nós cortamos na carne, porque nós não temos intenções de manter dos nossos quadros pessoas que maculam a nossa farda. Nós precisamos sim de pessoas que prestem serviço, gostem de população e façam com que a segurança pública seja um grande exemplo. Eu agradeço a oportunidade. Novo milênio para todos nós, paz, esperança e amor. Que Deus os abençoe. Mágico. Dayana Martins estreia o quadro Música e Poesia no jornal Novo Milênio. Além da sua paixão por fotografia, Dayana nos conta um pouquinho sobre a sua música. Alô, amigos internautas, meu nome é Dayana Martins, estou aqui para apresentar para vocês a minha coluna no jornal virtual Novo Milênio, atendendo ao convite da minha querida Mãe Nazaré. Nessa coluna, focarei o meu trabalho como compositora e cantora, levando a poesia em forma de música até você. Sejam bem-vindos à minha coluna Música e Poesia. O Novo Milênio estreia o quadro Culinária com Fátima Porfírio. Fátima vai nos ensinar a fazer um pudim, um prato simples, mas que exige atenção no seu preparo. Sou atriz, meu nome é Fátima Porfírio, aceitei esse desafio do jornal virtual Novo Milênio para ser a responsável pela seção culinária. A equipe técnica da TV Arte Multicultural optou para que eu fizesse um pudim.
Vamos lá? Tomem notas. 3 ovos. Coloque-os no liquidificador, juntamente com 1,5 copo de leite, o leite condensado, e agora vamos bater. Vamos bater por 2 minutinhos apenas. Essa é a preparação da calda para o pudim. Mexer até o açúcar ficar como uma calda escura, por cerca mais ou menos de 2 minutinhos. Agora desligue o fogo e aguarde ela esfriar um pouco para poder pôr o líquido. Agora vamos colocar o pudim batido, cru, na forma que está untada com o caramelo. Muito fácil. A preparação é de 1h30 no forno. O pudim está pronto, agora vamos colocá-lo ao forno e daqui 1h30 ele estará pronto. E saboroso para que vocês curtam essa novidade. Pronto, gente. Tá aqui o delicioso pudim que a equipe me pediu. Calma, é um de cada vez. Eu vou cortar irmanamente. Infelizmente, vivemos em um mundo com muitas divergências entre os homens e suas crenças. A religião é uma ligação com Deus, a terra e o céu, o mundo físico e o mundo espiritual. As estradas são muitas, mas os caminhos nos levam a uma mesma direção, Deus. O Jornal Novo Milênio convida você, internauta, a conhecer um desses muitos caminhos que também levam a Deus. O doutor José Alberto conta um pouquinho sobre esse caminho chamado Umbanda. Eu sou umbandista, sou advogado, milito na área há um pouco mais de 1 década e hoje nós vamos trazer à baila um assunto que diz diretamente às nossas escolhas espirituais. E nós temos que começar a falar sobre liberdade, a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão. A nossa liberdade de pensamento, hoje, nos dias atuais, tornou-se fácil. Nós podemos pensar aquilo que nós quisermos, nós podemos expor as nossas opiniões, porque nós estamos ao abrigo da lei. Mas não foi desse jeito no início. Na época medieval, até o nosso pensamento era vigiado. Se nós tivéssemos um pensamento que contrariasse a religião, que contrariasse a política, nós seríamos muito prejudicados. Nós perderíamos terra, nós seríamos queimados como bruxos ou bruxas. Por quê? Porque só havia uma diretriz, que era a Igreja Católica. Em meados de 1700, do século de 1700, começaram-se a operar alterações nesse sentido. Primeiramente, com a liberdade de pensamento. Nós podemos começar a pensar e a poder exteriorizar aquilo que nós pensávamos. Nós sabemos que a saúde emocional
e a saúde mental é montado em cima de uma tríade. Ou seja, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós produzimos tem que estar em consonância. Se essa tríade for quebrada, há uma quebra em nossa saúde emocional. Aproximando-se nos dias de hoje, em que houve muitas alterações naquilo que se refere à nossa liberdade, principalmente no campo espiritual e político, nós nos vemos em condições enormemente diferenciadas daquelas às quais eu me referi no passado. Não iniciou-se aqui no Brasil, iniciou-se nos países europeus, nos Estados Unidos, onde deu-se um valor através da organização dos direitos humanos, do homem poder se manifestar, poder dizer aquilo que ele pensava. Hoje a nossa Constituição privilegia o direito de nós expressarmos aquilo que nós pensamos, em termos religiosos e em termos políticos. Foi demorada a luta? Foi. Ainda está longe de atingirmos um patamar em que todos nós possamos nos sentir em completa liberdade. Mas a modificação já é muito grande. Vejam vocês, queridos internautas, a situação em que nós nos vemos hoje. Hoje nós estamos no Brasil e o Brasil é um país laico. E o que significa ser um país laico? Significa um país em que o Estado não interfere na religiosidade. Hoje nós podemos escolher nossa religião. Hoje não só o Estado assegura que nós possamos escolher a nossa religião, como também defende os locais onde nós praticamos os nossos cultos. Nós somos protegidos pela lei. Algumas pessoas ocultam sua fé religiosa por medo de discriminação social. Na opinião do senhor, o que o senhor acha disso? O nosso país, infelizmente, ainda ocorrem preconceitos de toda forma e de toda espécie. Mas o importante, caros internautas, é que a lei nos apoia em nossas escolhas. Hoje, discriminar alguém por causa de sua religião é crime, é pena de detenção, é pena de multa. Compete a nós que escolhemos a nossa espiritualidade e o caminho a seguir, lutarmos para que nossos direitos sejam respeitados. A lei já faz a parte dela. É necessário que nós façamos a nossa parte. Existe preconceito? Existe, mas não existe apenas em religião. Existe em cor, em credo, pessoas que pintam o corpo e que são discriminadas, pessoas que utilizam brinco, são apenas preconceitos. Compete a cada um de nós lutarmos por nosso direito. A lei nos apoia, permite que nós tenhamos as nossas escolhas e que nós pratiquemos as nossas escolhas. O casamento religioso praticado na Umbanda tem a mesma valorização do que o casamento realizado em outras religiões? Querida internauta, essa pergunta sua reflete a dúvida de muitas pessoas que frequentam nossas religiões. E não apenas a Umbanda, mas outras religiões que não aquelas consideradas de ponta. Nós estamos falando de casamento religioso. O casamento religioso é aquele em que duas pessoas comungam o seu coração, o seu afeto e o seu lado espiritual diante da espiritualidade, diante do Pai Oxalá, diante de Deus. E a nossa religião está tão preparada quanto qualquer outra para realizar esse tipo de casamento. Veja que a nossa dirigente espiritual, que é encarregada de realizar
ela inclusive é normatizada junto ao INSS como uma profissional com competência e capacidade para realizar esse casamento. Esse casamento ele é feito dentro de toda a doutrina, com padrinhos, com acompanhamento, exatamente igual se sucede em todas as religiões que são bem conhecidas. Eu me refiro aqui a religiões e não a seitas. E a nossa religião, ela opera, ela funciona dentro dos parâmetros estatais. Nós estamos regulamentados para funcionar. Nós estamos regulamentados. Então, aqueles que desejam se casar em nossa religião, sintam-se à vontade e manifestem isso, porque nós estamos preparados para isso. O nosso casamento religioso ele é válido tanto quanto em qualquer outra religião existente aqui em nosso país. O uso do fumo nos rituais de Umbanda não vai de encontro à lei antifumo? Outro assunto que suscita tantas dúvidas internautas. É esse, porque hoje existe na sociedade uma discussão muito forte a respeito dos malefícios causados pelo uso do fumo. Mas é necessário que se entenda que dentro de nossos trabalhos, as entidades elas não estão fumando. Elas estão com charuto, elas estão com o cachimbo, elas estão com às vezes até com bebida. Mas isso serve, queridos internautas, para queimar miasmas, para criar vermes do etéreo, para que as entidades possam realizar aquele trabalho para que eles venham realizar. É interessante que se diga que aquilo que hoje é conhecido como milagre e que às vezes acontece em nossos templos, como também acontece em outros templos, são o quê? É aquilo que a ciência ainda não consegue explicar. Mas o uso da bebida, o uso do cigarro, ele é permitido por um decreto municipal que entende a grandiosidade do trabalho que é feito dentro de nossas entidades. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pelas perguntas, gostaria de me colocar à disposição. O site oportunamente será passado e estarei à disposição de todos vocês para responder não só a questões referentes à Umbanda, mas aquelas que também possam ter cunho jurídico e que possam suscitar dúvidas a vocês. Aceite um forte abraço e o que eu posso deixar como um ponto final para vocês é que a Umbanda modificou a minha vida, fez a minha vida melhor, como fez a de muitas pessoas e a de muitas famílias. E não é só a Umbanda. Nós falamos em nome de todas as religiões que professam o mesmo Pai e o mesmo Deus. Muito obrigado a todos vocês. Depois de um ano inteiro de muito trabalho, é chegado a hora de colher as conquistas e celebrar com os amigos. O amigo e colaborador Joaquim recebeu a equipe da TV Arte Multicultural e o Novo Milênio em seu restaurante, o Muri Amarelo. Boa comida, um ambiente aconchegante e bom atendimento são os principais atrativos do restaurante. Essa foi mais uma de muitas edições que virão do jornal Novo Milênio. Agradecemos aos nossos leitores, aos nossos colunistas colaboradores, ao amigo Joaquim, ao Coronel Ricardo e à equipe da TV Arte Multicultural.